Fazendeiro cruel planeja ferir menina deficiente, mas o touro salva e revela segredo oculto. Na aldeia de São José, um lugar onde a superstição e a crueldade reinavam, havia um fazendeiro chamado Carlos, conhecido por seu coração de pedra. Ele maltratava seus próprios animais e não hesitava em desprezar aqueles que considerava fracos. Sofia, uma menina deficiente, com um espírito indomável, era seu alvo preferido. Todos na aldeia falavam em sussurros sobre a maneira como Carlos a observava, como um predador à espreita, planejando um ataque. As pessoas temiam o fazendeiro, mas também temiam o que ele poderia fazer a Sofia. Seu olhar áspero e suas mãos duras pareciam prometer algo terrível. Sofia, por outro lado, brilhava como uma estrela em meio à escuridão. Ela andava pelo campo com sua mãe, que a ensinava a ser forte apesar de tudo. Ela incentivava Sofia a não se importar com os olhares alheios, a lutar contra os ventos que sopravam frios e hostis em uma de suas caminhadas. Quando ela se aproximava, ele relaxava. Sua respiração tranquila injetava coragem em Sofia. A conexão que se formava entre eles era mágica, como se pudéssemos ouvir batidas de um coração forte em pura defesa. Com a chegada da violenta estação das colheitas, o plano maligno de Carlos fervia. Ele tramava algo para Sofia, uma ideia que ninguém queria imaginar. A aldeia estava em alvoroço, e as sussurrantes conversas sobre o fazendeiro ecoavam pelos becos. Mas em meio a isso, Sofia e o touro, que havia se tornado seu aliado, perceberam que precisavam agir. Aquela criatura magnífica não era amaldiçoada. Era a única que poderia proteger Sofia de Carlos. O touro parecia compreender a magnitude da situação, e a cada dia se tornava mais protetor, como se pudesse sentir a tensão no ar. Os rumores nas bocas dos aldeões se intensificaram à medida que o dia fatídico se aproximava. Carlos vai se vingar. Ele tem olho na menina, murmuravam. O pânico começou a crescer entre os mais vulneráveis. No fundo, ela sabia que tinha que enfrentar o fazendeiro, não apenas por si mesma, mas por todos que eram oprimidos por seu terror. Na manhã do confronto, o sol mal havia raiado. As sombras dançavam em um cauteloso silêncio. Sofia sentiu um aperto no peito. O touro, ao seu lado, parecia sentir sua insegurança. E com um murmúrio baixo, incentivava. Seriam eles capazes de mudar a narrativa daquela aldeia? A história de intimidação e medo? Ventos frios sopram, enquanto a coragem enchia o coração de Sofia. O destino dela, do touro e da aldeia estava prestes a ser decidido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Na manhã do confronto, enquanto o sol mal despontava no horizonte, a tensão pairava no ar como uma névoa densa. Sofia se aproximava da casa de Carlos, seu coração pulsando forte, acompanhada pelo touro, que em um gesto de proteção se posicionava ao seu lado. O ambiente estava carregado de expectativa, e as sombras pareciam observar cada movimento. Mas quando estavam prestes a dar o primeiro passo,
um grito rasgou o silêncio. Cuidado, Sofia! A voz vinha de Ana, a mãe de Sofia. Ela corria em direção a elas, seus olhos arregalados de medo. Carlos, ele não está sozinho. Sofia parou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que Ana queria dizer era um aviso desesperado, e logo, com um frio na barriga, Sofia percebeu que não só Carlos se aproximava. Atrás dele, uma multidão de aldeões se acumulava, e não eram apenas espectadores. Cada um trazia uma ferramenta, uma enxada, um pedaço de madeira. Estavam ali, prontos para ajudar o fazendeiro. Vocês não vão fazer nada contra ela, gritou o touro, um rugido profundo ecoando na pequena clareira. Mas os aldeões, movidos pelo temor de Carlos, ignoraram a exaltação do animal. O próprio fazendeiro exibia um sorriso cruel, um brilho maligno em seus olhos. Ele não vinha só para se vingar. Ele estava ali para tornar Sofia um exemplo. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto todos se preparavam para um ataque, um dos aldeões começou a ser empurrado para a frente. Era Miguel, um conhecido na aldeia, sempre a favor do fazendeiro. Ele olhou para Sofia e, em um ato surpreendente, começou a fazer sinal de que queria falar. Espere! Todos nós temos medo do que Carlos fará, mas e se eu disser que ele não é quem vocês pensam? O murmúrio entre os aldeões cresceu. O que você quer dizer, Miguel? Perguntou um. E antes que ele pudesse explicar, Carlos rugiu de raiva, rompendo a tensão. Cale-se! Só vai te fazer sofrer mais. Sofia sentiu um peso no peito. O que Miguel queria revelar? Um alarme soou em sua cabeça. Ela não queria que nenhum outro aldeão fosse machucado. Por favor, Miguel, o que você sabe? Fale! A súplica da menina reverberou no ar, e momentaneamente todos ficaram em silêncio. Miguel respirou fundo, seu olhar firme. Carlos, ele não é apenas cruel. Ele esconde um segredo que pode mudar tudo. O olhar dos aldeões se voltou para Carlos, agora mais ansiosos do que antes. Mentes corriam, indagações se formavam. O que poderia ser tão devastador? Uma sombra cruzou o rosto de Carlos, e pela primeira vez a confiança dele vacilou. Cale-se, Miguel. Você não sabe do que está falando. Mas o próprio Carlos parecia cada vez mais inquieto. O touro troteava nervosamente, os músculos tensos. Sofia podia sentir um nó na garganta, enquanto a multidão os observava. A dor desta revelação pairando no ar. O que Carlos realmente escondia? O medo dos aldeões começava a misturar-se com a curiosidade. E a partir desse momento, tudo podia mudar. As fileiras de pessoas mostravam-se confusas, e a união de forças contra Carlos já não era tão certa. A angústia de Sofia se transforma em uma chama de esperança. Mas com uma revelação prestes a acontecer, ela sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Esse segredo, se revelado, poderia libertá-la ou destruí-la. Vamos descobrir a verdade, disse Miguel com a voz trêmula, a coragem fazendo frente ao terror que Carlos emanava. O destino da aldeia estava nas mãos daqueles que ousassem enfrentar o que se escondia nas trevas. Naquele instante carregado de tensão, com o olhar dos aldeões fixo em Carlos e Miguel, a sensação de expectativa pairava no ar. Sofia sentia o coração bater rápido. Cada pulsar era como um tambor ecoando a certeza de que a verdade estava prestes a ser revelada. O que você quer dizer, Miguel? Insistiu, mantendo o foco na expressão tensa do homem à frente dela. Miguel respirou fundo, visivelmente nervoso. Eu soube de um segredo que Carlos tentou esconder. Pode mudar tudo. A voz de Miguel tremia, mas a urgência de suas palavras carregava uma força impressionante.
Mas Carlos, já sem paciência, avançou um passo à frente. Cale a boca, Miguel! O fervor em sua voz criava um embalo de temor entre os aldeões. De repente, e como se o universo quisesse punir sua vaidade, tudo mudou. Uma tosse rouca irrompeu do fundo da multidão, e o silêncio foi quebrado por um grito arrepiante. Está doendo! O que está acontecendo comigo? Era Cláudio, o velho respeitado na aldeia, que mais cedo tinha se mostrado cético sobre as intenções de Carlos. Ele se contorcia, caindo de joelhos ao chão, as mãos segurando o estômago, o rosto transformado pela dor. Os murmúrios se espalharam, e logo a tensão incendiou-se em pânico. Carlos, em um movimento surpreendente, se lançou para perto de Cláudio. Você não pode estar aqui! Você não pode fazer isso! As expressões mudaram. As pessoas começaram a se afastar, como se o temor de Carlos agora se misturasse a um terror ainda mais profundo. As palmas de Sofia estavam suadas. O touro se aproximou dela, como se quisesse protegê-la. Mas o olhar da menina estava fixo em Cláudio, que, de repente, começou a soltar uma risada maníaca, a dor substituída por uma histeria inquietante. Você não sabia, Carlos? E você simplesmente achou que podia escapar, não é? Todo mundo já sabia que eu era seu pai. Um silêncio profundo sussurrou pela clareira. O impacto das palavras foi como uma explosão. Carlos, o temido fazendeiro de coração de pedra, agora se mostrava um homem acossado. A revelação fez com que os aldeões trocassem olhares de incredulidade, chocados por um passado que nunca imaginaram. Rostos se contorceram, alguns aplaudindo a desmascarada, enquanto outros paralisavam, incapazes de processar o que acabaram de ouvir. Como assim? Aquele homem que todos temiam poderia ser parte de algo tão profundamente intrincado e pessoal? Sofia olhou para o touro, e seus olhos se encontraram em um instante de compreensão. A verdade estava exposta, mas mais segredos podiam vir à tona. Você não pode ser meu pai, gritou Carlos, balançando a cabeça em desespero. Você está louco! Sua voz tremia, e a autoridade que sempre teve sobre a aldeia agora se dissipava como um vapor sob o sol. Miguel encarava Carlos, um sorriso de triunfo esboçado em seu rosto. Chegou a hora de você enfrentar suas sombras. Todo mundo aqui conhece o seu passado e tá pronto para te encarar. As palmas de Sofia tremiam. O que estava acontecendo? O que mais Carlos escondia? O olhar apavorado de Cláudio parecia sugerir mais do que ele poderia verbalizar. Como se uma camada ainda mais profunda de segredos estivesse prestes a ser descoberta. E enquanto a multidão se aglomerava, um novo medo começou a surgir. Seria a verdade libertadora ou apenas uma porta que abriria para um abismo maior? O que mais poderia ser revelado naquela manhã fatídica? Sofia sentiu que o chão sob seus pés estava mudando. À medida que os rostos se voltavam para Carlos, se preparavam para uma batalha de revelações. Uma sensação gelada a atravessou. Ela sabia que aquilo tudo estava longe de terminar. Sofia sentiu o chão tremendo sob seus pés. O coração acelerado, a multidão respirava em um silêncio tenso, como se todos estivessem esperando o próximo movimento de Carlos. Ele era um leão encurralado, suas garras afiadas nas palavras de Miguel. Mas ainda havia uma sombra escura pairando sobre eles. Cláudio, com seu olhar maníaco, parecia ter um segredo maior que o próprio Carlos. Os murmúrios da multidão cresciam, a inquietação transformando-se em algo quase palpável. Muitos de vocês sabem que Carlos não é o homem que diz ser. Cláudio ria, sua dor instantaneamente esquecida e um ar de triunfo tomando conta de sua presença. Mas a verdade é mais profunda do que isso. Carlos não apenas é cruel, mas ele também é um criminoso. O murmúrio se transformou em gritos. Sofia, atônita,
olhou para o touro. O animal, seu protetor, parecia perceber a gravidade do que estava para acontecer. "O que você está falando, Cláudio?" Carlos gritou, os olhos esgazeados. Ele estava prestes a perder o controle. Muitos anos atrás. Cláudio respirou fundo, seus olhos brilhando de uma frieza inesperada. Carlos estava envolvido em algo horrível. Ele não só abusou, mas também matou. Sim, matou pessoas fora desta aldeia. Pessoas que tentaram desmascará-lo. Os aldeões mal podiam acreditar. O que eles sabiam sobre Carlos? O homem que eles temiam agora era um monstro. E na mente de Sofia, cada palavra de Cláudio era um golpe, quebrando a imagem que ela tinha do fazendeiro. Países inteiros foram afetados, e Carlos escondeu isso com uma mentira que se espalhou como fogo em pasto seco. "Chega, Cláudio, você não sabe o que está dizendo." Carlos estava furioso, mas o medo começava a transparecer em sua voz, como uma rachadura na armadura de um guerreiro. Ele havia sido um tirano, sim, mas agora parecia que a torre de cartas tinha desabado. "E se eu disser que as cartas estão viradas, que você não fugirá desse passado?" Cláudio riu de forma nervosa e descontrolada. "Você pode ter enganado a todos por anos, mas a verdade sempre vem à tona. Hoje, finalmente, você terá que encarar todo o seu terrível legado." O choque tomou conta da clareira. Algumas mulheres começaram a chorar, enquanto homens olhavam uns para os outros, atordoados. Enquanto isso, Sofia percebeu que a raiva de Carlos cederia lugar ao desespero, e a força, que parecia quase sobrenatural, começava a desmoronar. "Cláudio, isso não é verdade!" Carlos gritou, recuando, como se um fantasma o estivesse assombrando. "Você me denuncia e toma seu lugar no inferno. Isso é apenas um truque. Você não pode fazer isso." "Um truque? Olhe para os rostos ao seu redor." Cláudio apontou para a multidão em estado de choque. "Olhem para o que você se tornou. Para o que você é. Você não é o chefe que todos temem. Você é o monstro que eles esqueceram." Sofia se perguntava se tudo aquilo era verdade. As lembranças passavam pela sua mente como ondas. O que mais Carlos havia escondido? O que mais estava enterrado sob a superfície de sua maldade? Não era apenas a vida de uma menina deficiente que estava em jogo, mas uma coleção inteira de histórias que nunca foram contadas. Então, em um movimento rápido, algo surpreendente aconteceu. Miguel, que havia permanecendo à margem, avançou. "Carlos, por favor, me ouça. O que Cláudio diz é verdade? O que aconteceu com aquelas pessoas?" O silêncio caiu como um manto pesado. Sofia sentiu que o mundo ao seu redor havia parado de girar. Como alguém que sempre esteve na sombra poderia ter uma história tão sombria escondida nas costas? Os aldeões olhavam para Carlos, esperando uma resposta. Mas ele parecia perdido, as palavras fugindo como areia entre os dedos. "Diga-nos a verdade", sussurrou Sofia, encorajando Miguel. "Podemos ser mais do que isso. Você pode ser mais do que isso." Mas Carlos olhou ao redor, desesperado, e então gesticulou como se para quebrar toda a tensão. E nesse momento, uma explosão derrubou parecendo vir do fundo da terra. Um tremor, como se o próprio chão estivesse se revoltando contra ele. Um grito sinistro ecoou, e de repente, uma nuvem de poeira levantou-se do chão, como se as verdades enterradas finalmente quisessem vir à superfície. Assim que a nuvem se dissipou, todos deixaram escapar um grito coletivo. Sofia ficou paralisada, percebendo que algo muito mais terrível estava prestes a ser revelado. Quando a poeira assentou, Carlos começou a se transformar, sua figura contorcendo-se em uma forma grotesca, e o que parecia ser um homem começou a se desvanecer e a se distorcer diante dos olhos horrorizados de todos. "Não! Não! O que está acontecendo?" Carlos gritou,
mas sua voz estava se perdendo em um eco, e a multidão observava, horrorizada, enquanto as formas se manifestavam sob a pele do fazendeiro. E antes que alguém pudesse compreender a magnitude da cena, a luz de maneira ensurdecedora explodiu ao redor dele, como se uma porta para outro mundo estivesse se abrindo. E então, tudo escureceu. Sofia se perguntava o que realmente era Carlos. Um homem cruel. E o que mais estava em jogo ali, sob a fina linha entre a luz e as trevas? O futuro da aldeia estava agora em um abismo, e a única certeza era que tudo o que sabiam estava prestes a mudar para sempre. A luz ofuscante começou a se dissipar lentamente, e a figura de Carlos foi se contorcendo em um manto de sombras. A multidão estava em estado de choque, alguns recuando, outros com as mãos cobrindo os rostos, enquanto sofriam a tormenta da revelação. Então, em meio ao caos, uma pausa congelante tomou conta do ar. A transformação de Carlos não era apenas física. Algo muito mais profundo se desenrolava diante de seus olhos arregalados. "Você não pode ser o que diz ser!" gritou um aldeão, o temor virando raiva. E naquele momento, uma mão poderosa se impôs sobre o ombro de Sofia. Era Ana, sua mãe, com os olhos arregalados, mas solidamente determinada. "Sofia, o que fazemos agora?" Sofia não conseguia formular uma resposta. O chão sob seus pés tremia. A transformação labiríntica de Carlos fez seu corpo se esticar, se fundir em uma massa de bênçãos e maldições. Em um piscar de olhos, a figura de seu opressor havia mudado, e agora deixava à vista algo que parecia uma projeção de terror. "É melhor você recuar, Sofia." Ana insistiu, puxando-a para trás. "Isso não é bom." Mas em vez de recuar, a voz de Sofia se ergueu. "Calem-se, todos vocês!" ecoou através da clareira. Uma palavra que carregava o peso dessa vida inteira de sofrimento. Sentia a necessidade de confrontar a verdade. E ali, no epicentro daquela turbulência, um grito cortante atravessou a confusão. Não era Carlos, era Cláudio. Ele estava em pé, sua risada maníaca se transformando em um choro desesperado. "Não, não pode ser! Isso não é o que eu quis! Eu apenas queria..." As palavras pareciam escorregar de seus lábios, enquanto ele se precipitava para a frente. Eu não sabia que ele ainda estava vivo. Eu só queria proteger você, Sofia." A revelação deixou o ar ainda mais pesado. Sofia olhou para Cláudio, buscando entender suas palavras. Proteger quem? De quem? Sua voz tremia. O que ele queria dizer? Carlos, agora em uma forma grotesca que não parecia humana, olhou para Cláudio como se fosse seu maior inimigo. "Você não sabia? Fui eu quem encobriu. Fui eu quem controlou tudo isso. Você não tem ideia do que você está fazendo." O próprio clima da aldeia parecia mudar. A multidão, antes temerosa, agora estava repleta de confusão e revelações. Os murmúrios se tornaram gritos, enquanto muitos começavam a questionar a boalidade daquela figura abominável. "Você é um mentiroso. O que mais você tem a nos ocultar?" clamara um dos aldeões, sua voz ecoando enquanto se adiantava. "Ele não é quem parece", vociferou Cláudio, sua tensão crescendo. "Ele fez coisas terríveis, coisas que nem a morte pode apagar." E naquele instante, a verdade se desenrolou como um fio de seda, revelando um labirinto de traições e medos. O chão tremeu ainda mais quando uma sombra se ergueu, e Sofia se adiantou, determinada. "Se Carlos tem segredos, é hora de trazê-los à luz." O touro, sem se afastar dela, rugiu como se soubesse que a coragem de Sofia era agora a única esperança da aldeia. Todos olharam para ela, esperando que a pequena menina, que carregava em seu coração um amor genuíno, pudesse mudar o destino. Nesse momento, outro grito cortou o ar, desta vez do interior da casa de Carlos.
uma figura familiar emergiu, com o cabelo desgrenhado e os olhos opacos. Era Mara, uma antiga amiga que havia desaparecido há anos. Eu estou aqui. Eu posso explicar tudo. O choque se transformou em horror. Os segredos de Carlos, os mistérios que pareciam estar enterrados sob peso das sombras, agora tinham vida. Sofia olhou para Mara, confusa e aterrorizada. O que aconteceu com você? Como você está aqui? A mulher, em meio ao desespero, corou lágrimas. Eu estava silenciosa, Sofia. Eu fui levada para um lugar que você não pode imaginar. Carlos, ele não é o único. Ele não é o começo nem no fim desse pesadelo. As palavras de Mara soaram como um trovão. O que mais havia por trás das cortinas daquele passado obscuro? O que mais poderia ser revelado? A cada nova camada descascada, a tensão aumentava, e a necessidade de enfrentar a verdade tornava-se mais urgente. Enquanto a multidão se aglomerava, inquieta, Sofia sabia que não podia hesitar. Se um novo segredo estava pronto para ser exposto, como um rolo de papel se desenrolando, tudo aquilo poderia trazer à tona a verdadeira essência do mal que Carlos e agora Mara representavam. E a cada instante que passava, crescia dentro dela uma nova determinação. Todos eles enfrentariam o que estava escondido nas sombras. Chegou a hora de enfrentarmos nosso passado, Sofia disse, a voz firme e decidida, enquanto se preparava para o que viria a seguir. O que mais estava por vir? O futuro da aldeia estava em risco, e o tempo para descobrir a verdade estava se esgotando. Sofia sentia o peso das palavras de Mara no ar, como se o chapéu de incertezas tivesse se apoiado sobre ela. Proteger quem? De quem? Sua voz era um fio tênue de esperança e medo. A multidão em volta começou a murmurar. A tensão crescia, e Sofia sentiu um nó na garganta. Ele, começou Mara, ofegante como se cada palavra exigisse um sacrifício. Ele é mais do que um fazendeiro. Carlos não é apenas cruel. Ele carrega um legado. E isso vai muito além da aldeia. A multidão trocou olhares desconfiados. Todos nós sabemos que ele era feito de sombras, mas poucos sabem que ele também é feito de mentiras. Ele não é quem você pensa que é. Suficiente. Carlos rugiu, sua voz soando como uma tempestade, mas havia uma fragilidade subjacente, como se a raiva estivesse se transformando em desespero. Sua figura grotesca, ainda um mistério, começava a se contorcer num espectro ameaçador. E então, algo inesperado aconteceu. Cláudio, que permanecia em um canto, soltou uma risada. Mas não era uma risada de triunfo. Era algo mais profundo, mais escuro. Vocês não têm ideia, não têm mesmo. Ele olhou para todos com um brilho sórdido nos olhos. A verdade é um fardo pesado. E Carlos sempre foi um pouco mais do que o que ele exibe. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Sofia sentiu seus músculos contraírem, seus batimentos estourando em seu peito. O que você quer dizer, Cláudio? Sua voz faleceu em um sussurro, mas a pressão da situação exigia respostas. Eu sou feito da mesma matéria de Carlos. Você não pode simplesmente mudar o que está dentro de você, Sylph. Suas palavras foram como um soco. Sofia não sabia se estava ouvindo certo. Eu sou seu irmão, Sofia. Acredite, não só Carlos, mas eu sou parte de tudo isso. Fomos criados juntos nas sombras. O chão parecia desmoronar sob os pés dela. Um grito coletivo escapou da multidão. Irmão! Sofia instantaneamente pensou em todos os momentos em que se sentia atormentada pelas regras, pelas crueldades que vinham de Carlos. Como Cláudio poderia sequer ser seu irmão? Carlos olhou para Cláudio, seu rosto pálido se contorcendo em algo que poderia ser raiva ou pânico. Você está mentindo. Você não é nada. A sombra que antes dominava seus olhos
agora se misturava com um brilho de medo. Algo havia mudado na atmosfera. Um novo dilema começou a brotar naquela clareira. Mentiroso? Eu sou a verdade que você tem mantido escondida. Somente eu sei o que realmente aconteceu. Cláudio avançou com um olhar malicioso, como se dispor a revelar segredos que poderiam desmantelar tudo o que conheciam. Sofia não podia acreditar. Um nó se formou em seu estômago. O que você está dizendo? O que aconteceu entre vocês? Ele deixou um rastro de sangue pelo caminho. Cláudio desabafou. Carlos pode ter apagado os testemunhos, mas os ecos permanecem. Ele sempre foi o mais cruel. Mas você, Sofia, você sempre foi uma luz que não deixamos apagar. A intensidade de suas palavras a envolvia. Sofia se virou para Carlos. O que mais ele estava escondendo? No fundo, a sensação de que o mundo dela estava se desfazendo aumentava. A inquietação da multidão ecoava ao seu redor. O peso das informações parecia apertar ainda mais seu peito. Então, do nada, uma explosão estrondosa fez o chão tremer novamente. A casa de Carlos, que sempre guardou tantos segredos, começou a rachar e desmoronar como se o próprio passado estivesse se revoltando. Uma nuvem de poeira e escombros levantou-se, obscurantando a clareira por alguns instantes. E quando a poeira assentou, um grito de terror ecoou. Olhem! Uma sombra emergiu das ruínas. Uma figura conhecida. Era Ana, a mãe de Sofia. E por trás dela, uma horda de figuras encapuzadas. Eram os desaparecidos da aldeia. Alguns com olhar perdido, outros com expressão de vingança. Sofia mal pôde acreditar em seus olhos. A mulher que sempre pensou ser seu guia, agora estava cercada por aqueles que Carlos mantinha aprisionados. Chegou a hora de expor a verdade, meu amor. Ana disse, sua voz forte ressoando acima da confusão. Carlos não é apenas um fazendeiro. Ele é um predador, e todos nós somos suas presas. Como você pode dizer isso? Os olhos de Carlos brilharam com um desespero absoluto. Como você se atreve? E nesse momento, Sofia sabia que a verdade que Carlos temia estava prestes a se revelar. Aquela clareira, antes servindo de palco para o terror, agora se tornava um espaço de confrontos, onde cada alma presa estava prestes a resgatar sua identidade. O que mais estava escondido nas sombras? E até onde essa verdade poderia levá-los? O futuro da aldeia, da sua vida e da vida de tantas outras pessoas estava em jogo. Mas cada revelação trazia consigo uma nova camada de incertezas e mistérios para serem desvendados. Sofia sentia o peso das palavras de Mara no ar, como se um chapéu de incertezas tivesse se apoiado sobre ela. Proteger quem? De quem? Sua voz era um fio tênue de esperança e medo, à medida que a mulher se adiantava, seus olhos refletindo a confusão do momento. A multidão em volta começou a murmurar, a tensão crescia, e Sofia sentia um nó na garganta. Ele, começou Mara, ofegante, como se cada palavra exigisse um sacrifício. Ele é mais do que um fazendeiro, Carlos, e isso vai muito além da aldeia. A multidão trocou olhares desconfiados. Todos nós sabemos que ele era feito de sombras, mas poucos sabem que ele também é feito de mentiras. Ele não é quem você pensa que é. Suficiente! Carlos rugiu, sua voz soando como uma tempestade, mas havia uma fragilidade subjacente, como se a raiva estivesse se transformando em desespero. Sua figura grotesca, ainda um mistério, começava a se contorcer num espectro ameaçador. E então, algo inesperado aconteceu. Cláudio, que permanecia em um canto, soltou uma risada. Mas não era uma risada de triunfo, era algo mais profundo, mais escuro. Vocês não têm ideia, não têm mesmo. Ele olhou para todos com um brilho sórdido nos olhos. A verdade é um fardo pesado,
E Carlos sempre foi um pouco mais do que o que ele exibe. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Sofia sentiu seus músculos contraírem, seus batimentos estourando em seu peito. O que você quer dizer, Cláudio? Sua voz faleceu em um sussurro, mas a pressão da situação exigia respostas. Eu sou feito da mesma matéria de Carlos. Você não pode simplesmente mudar o que está dentro de você, Silf. Suas palavras foram como um soco. Sofia não sabia se estava ouvindo certo. Eu sou seu irmão, Sofia. Acredite, não só Carlos, mas eu sou parte de tudo isso. Fomos criados juntos, nas sombras. O chão parecia desmoronar sob os pés dela. Um grito coletivo escapou da multidão. Irmão? Sofia instantaneamente pensou em todos os momentos em que se sentia atormentada pelas regras, pelas crueldades que vinham de Carlos. Como Cláudio poderia sequer ser seu irmão? Carlos olhou para Cláudio, seu rosto pálido se contorcendo em algo que poderia ser raiva ou pânico. Você está mentindo. Você não é nada. A sombra que antes dominava seus olhos agora se misturava com um brilho de medo. Algo havia mudado na atmosfera. Um novo dilema começou a brotar naquela clareira. Mentiroso? Eu sou a verdade que você tem mantido escondida. Somente eu sei o que realmente aconteceu. Cláudio avançou com um olhar malicioso, como se dispor a revelar segredos que poderiam desmantelar tudo o que conheciam. Sofia não podia acreditar. Um nó se formou em seu estômago. O que você está dizendo? O que aconteceu entre vocês? Deixou um rastro de sangue pelo caminho, Cláudio desabafou. Carlos pode ter apagado os testemunhos, mas os ecos permanecem. Ele sempre foi o mais cruel. Mas você, Sofia, você sempre foi uma luz que não deixamos apagar. A intensidade de suas palavras a envolvia. Sofia se virou para Carlos. O que mais ele estava escondendo? No fundo, a sensação de que o mundo dela estava se desfazendo aumentava. A inquietação da multidão ecoava ao seu redor. O peso das informações parecia apertar ainda mais seu peito. Então, do nada, uma explosão estrondosa fez o chão tremer novamente. A casa de Carlos, que sempre guardou tantos segredos, começou a rachar e desmoronar como se o próprio passado estivesse se revoltando. Uma nuvem de poeira e escombros levantou-se, obscurantando a clareira por alguns instantes. E quando a poeira assentou, um grito de terror ecoou. Olhem! Uma sombra emergiu das ruínas, uma figura conhecida. Era Ana, a mãe de Sofia, e por trás dela uma horda de figuras encapuzadas. Eram os desaparecidos da aldeia. Alguns com o olhar perdido, outros com expressão de vingança. Sofia mal pôde acreditar em seus olhos. A mulher que sempre pensou ser seu guia, agora estava cercada por aqueles que Carlos mantinha aprisionados. Chegou a hora de expor a verdade, meu amor. Ana disse, sua voz forte ressoando acima da confusão. Carlos não é apenas um fazendeiro. Ele é um predador, e todos nós somos suas presas. Como você pode dizer isso? Os olhos de Carlos brilharam com um desespero absoluto. Como você se atreve? Sofia então viu algo nas sombras. Uma figura familiar tomou forma. Seu coração parou. Era David, seu pai. Ele havia desaparecido há muito tempo, e agora, ali estava ele, com um olhar sombrio. Carlos, você não pode esconder para sempre, gritou David, seu tom uma mistura de raiva e dor. O que você fez não pode ficar impune. O mundo de Sofia desabou. O homem que sempre havia sido seu ídolo agora estava ali, confrontando o que nunca imaginou ser real. Carlos estremeceu. Você está aqui, não pode ser. Eu fiz tudo isso para te proteger. O desespero nas palavras dele era palpável. A multidão estava em estado de choque, enquanto as revelações começavam a se desenrolar como um novelo. O medo tomou conta novamente, mas agora havia um novo elemento. A confusão de laços familiares e traições. Cada um ali se perguntava: quem eram eles realmente? O que mais tinha sido escondido?
Sofia olhou em volta. Todos pareciam perdidos. Uma avalanche de perguntas começou a surgir em sua mente. O que mais as sombras escondiam? O que significava essa verdade e como afetaria o futuro da aldeia? Ela sentia que a cada palavra, o abismo entre eles se aprofundava. A batalha mal começou e um novo segredo estava prestes a emergir. O que mais podia mudar tudo? O que mais eles não sabiam? O destino da aldeia estava em movimento e o tempo estava se esgotando. Sofia sentiu o chão tremer sob os pés. O coração disparado, enquanto a figura de Carlos tremia diante das revelações de Cláudio e da aparição de Ana e dos desaparecidos. Eles eram todos um só. A pressão no ar parecia aumentar a cada segundo, e o olhar desesperado de Carlos, misturado ao temor de ser descoberto, energizou a multidão. Sofia sentia o nó na garganta apertar. O que mais ele havia feito? Carlos, você realmente matou pessoas? A pergunta escapuliu dos lábios de Miguel. Voz trêmula, mas firme. A multidão se virou para o fazendeiro, agarrando-se em expectativa. Carlos estava cercado, sua superioridade desmoronando como pó diante da tempestade que ele mesmo criara. Silêncio! Carlos rugiu, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. A fúria que costumava controlar agora parecia uma onda que estava prestes a engoli-lo. Sofia nunca o viu tão pequeno, mas antes que pudesse saborear essa fraqueza, viu uma sombra atrás de Carlos. No próximo segundo, tudo mudou. Um estrondo abalou a clareira, e uma figura alta e encapuzada apareceu, surgindo como um vulto da terra. Antes que alguém pudesse processar o que acontecia, a figura avançou rapidamente e empurrou Carlos para o lado. A multidão gritou, as vozes misturando-se em pânico. Chegou a sua hora, Carlos! A voz ecoou, clara e cheia de desprezo. Todos, até mesmo Carlos, olharam chocados. Era um rosto familiar que Sofia nunca esperou ver outra vez. Era Valentina, a irmã de Carlos, uma mulher que se pensava perdida. Seu olhar estava cheio de uma mistura de raiva e determinação. Valentina? Carlos balbuciou, a expressão de surpresa transformou-se em horror. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar morta. Mortos estão os que você destruiu. Ela apontou o dedo em fogo. Todo esse tempo você se escondeu das suas ações, mas agora eu não deixarei você escapar. É hora de todo mundo saber. As palavras dela ecoavam como trovões, cada sílaba golpeando Carlos. Sofia ficou paralisada. O que estava acontecendo? Como Valentina tinha voltado? Agora, com a garra de um passado esquecido, Valentina parecia pronta para expor tudo. E a cena que se desenrolava diante dela a deixou sem fôlego. Você se esqueceu de mim, irmão, mas eu estive observando, e você nunca esteve realmente só. Um sorriso sombrio se formou em seu rosto enquanto olhava para a multidão. E todos vocês também estão mergulhados nesses segredos. O que ele escondeu, o que todos esconderam. Desculpe, que segredos? Alguém na multidão gritou, a confusão começando a virar raiva. A tensão palpável no ar era como um fio prestes a se romper. O que ele fez com as pessoas que desapareciam? O que vocês realmente sabem do que aconteceu aqui? Valentina não se conteve. Ele fez coisas terríveis, coisas que o tornaram o monstro que é. E o pior, muitos de vocês ajudaram. Vocês todos viraram as costas e não quiseram ver. Ela levantou a voz, quase como se quisesse que cada palavra atravessasse os corações congelados dos aldeões. O murmúrio se intensificou. Muitos começaram a questionar, a confrontar, a se perguntarem aonde estavam quando tudo isso estava acontecendo. Sofia percebeu que o passado de Carlos não era apenas dele. Era um legado que todos compartilhavam. Vocês têm que entender. Ele não é quem todos pensam.
Valentina gritou. O desespero em seus olhos era real. Nós éramos todos parte disso. Sofia se sentiu desmoronar. Cada revelação fazia seus joelhos fraquejarem. Havia algo muito mais profundo sendo exposto. As vozes na multidão se tornaram um rosnado ameaçador, e a revolta crescia. A partir daquele momento, uma onda de emoção tomou conta, e novas alianças começaram a se formar. Quando as luzes da clareira começaram a enfraquecer, um trovão cortou o céu, e os raios saltaram, iluminando os rostos angustiados de cada aldeão ali presente. A vara que você usou para controlar a todos, Carlos, está prestes a se quebrar. Valentina avançou. O fazendeiro caiu em um silêncio gelado, os olhos arregalados, enquanto seu mundo virava de ponta cabeça. E que mais a irmã dele sabia? E o que isso significava para todos eles? As mãos de Sofia estavam trêmulas. O que mais poderia vir à tona a partir desse confronto? O futuro da aldeia dependia de todas aquelas verdades obscuras. E assim como as nuvens se aglomeravam no céu, uma nova e alarmante atenção se formava ao redor. O que mais estava escondido, prontinho para ser revelado? Sofia sentiu o calor se acumulando em seu peito. Valentina a desafiava, e Carlos, furioso, estava prestes a desmoronar. A revelação estava pulsando como um tambor, e a multidão retinha a respiração. O que você quer dizer com isso, Valentina? Sofia gritou, o eco de sua voz se misturando ao choque nos rostos dos aldeões. Você não percebe? Carlos não é só um fazendeiro cruel. Ele é um homem marcado pelo sangue, e não sou eu quem diz isso. Valentina confirmou, o olhar firme, mas com um toque de dor. Longas noites de horror foram vividas em segredo. Todas essas pessoas, os desaparecidos, eles não sumiram. Carlos os eliminou. Mais gritos ecoaram, como se uma onda de choque cortasse a multidão. Sofia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O caos estava apenas começando. Carlos, agora cercado, balançava a cabeça, como se tentasse afastar as palavras de Valentina. Você não sabe do que está falando. Todos estão errados. A fraqueza em sua voz era palpável, mas ele tentava manter a fachada. Eu sei mais do que você pensa, irmão. Valentina avançou, indignada. E agora é hora de a verdade ser revelada para todos. Não deixarei você destruir mais vidas. Ela olhou para todos ali. A vida de cada desaparecido pesa nas costas de Carlos. O murmúrio tornou-se um clamor. A voz da multidão alta e desconexa. Sofia sentiu uma compressão em seu peito. Por que o mundo estava desmoronando? O que mais estava escondido ali? E antes que ela pudesse organizar suas ideias, a tensão atingiu um ápice. O céu escureceu e uma tempestade se formava, como se a natureza estivesse respondendo ao que estava acontecendo. Chega! Carlos gritou, sua fúria brotando como uma erupção. Ele estava começando a perder o controle. Vocês não entendem que estão lidando com forças que não compreendem. Com um movimento abrupto, ele se virou e disparou em direção à casa. A multidão hesitou, mas Valentina foi atrás dele. Carlos, não! Você não pode fugir! E então ocorreu algo inesperado. Enquanto todos olhavam para Carlos em movimento, uma luz brilhante irrompeu de dentro da casa. Era como se uma explosão tivesse rasgado a realidade. O impacto fez o chão tremer, e todos ficaram paralisados enquanto a cena se desenrolava. Sofia cerrou os punhos, suas unhas cravando em sua pele. O que era aquilo? Não, não pode ser, murmurou um aldeão, seu rosto empalidecendo. Não, isso não é, não pode. É aquilo que todos temiam. Sofia olhou para o céu, onde relâmpagos cortavam o ar. Naquele momento, o desespero se tornou real. Uma figura emanava luz. Uma silhueta encorpada emergiu da casa, libertando-se do próprio Carlos. O ser parecia mais uma sombra.
mas com uma presença aterradora. Era uma presença que todos reconheceram. Todos vocês me esqueceram, mas eu não os esqueci. A voz que ecoou foi de uma mulher, mas não qualquer mulher. Era Clara, a mãe de Sofia. Ela havia desaparecido anos atrás, mas agora sua figura estava ali, moldada na própria tempestade, em meio ao pânico. Não! Clara, você está viva! Carlos gritou, e seu medo era evidente. O que poderia entrar em jogo agora? O espírito de Clara pairava, e a revelação corroeu a própria essência da vitrine da aldeia. Eu sabia que o seu passado voltaria para te assombrar, Carlos. Ela prosseguiu, sua expressão determinada, um brilho inabalável nos olhos. Você não pode esconder as sombras de quem você realmente é. Um grito de horror atravessou a clareira. Sofia sentiu o mundo começar a girar. O que mais estava sendo exposto? O que Clara iria revelar sobre a vida deles? As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se juntando, mas a dor da verdade começava a transbordar. A presença de Clara no meio da tempestade não era apenas uma revelação. Era um vazio que abria espaço para a incerteza. O que mais Carlos havia feito? Era a história deles que estava desmoronando implacavelmente. E a certeza de que todas as respostas poderiam não ser tão agradáveis quanto se imaginava. Eu voltarei para fazer você pagar por tudo, Clara declarou com força, e Sofia percebeu que as altas ondas de emoção a levavam à beira de um novo confronto. Como isso mudaria tudo? As expectativas, as relações, estavam prestes a ser redefinidas por um passado esquecido e uma verdade que tinha o poder de arrasar não apenas um homem, mas toda uma aldeia. Sofia sentiu que o chão sob seus pés tremeu de novo, mas agora a intensidade da situação era diferente. A luz que emanava de Clara, sua mãe, envolvia tudo como um abrigo poderoso. A multidão estava paralisada, muitos com os olhos arregalados, sem saber se o que viam era real ou um sonho. Valentina avançou e Carlos hesitou, sua expressão transparecendo uma mistura de raiva e desespero. Você não pode fazer isso, Clara! Carlos gritou, sua voz se quebrando. Não era mais o fazendeiro temido, mas um homem vulnerável exposto a verdades que não podia engolir. A presença de Clara parecia desmantelar a armadura que ele usara por tanto tempo. Morrendo de medo, não é mesmo? Valentina respondeu, com um sorriso frio. Nenhum de nós deveria temer você. O que você fez a todos nós precisa ser exposto. Sofia, vem aqui! A jovem hesitou, mas a força da mão da mãe a guiou. Clara estendeu os braços e uma sensação de proteção tomou conta de Sofia. Você não está sozinha, filha. Agora é o momento de enfrentarmos isso juntos. As palavras de Clara reverberaram por entre os aldeões, e a atmosfera começou a mudar. As pessoas começaram a se mover, algumas se juntando a Valentina, outras a Clara. Como um só corpo, eles começaram a se afastar da figura que alguma vez fora Carlos. Sofia sentiu uma centelha de esperança. Chegou a hora de vocês ouvirem a verdade, gritou Clara. Nós estávamos todos sob o seu controle. Isso acaba aqui. As vozes aumentaram e a multidão ecoava atrás dela. Era um chamado à resistência. Carlos, tomado por uma fúria cega, avançou em direção a Clara, mas Valentina se interpôs. Chega! Pare de fugir do que você é. É hora de enfrentar as consequências. Sofia viu as lágrimas de dor nos olhos da mãe. O desespero de Carlos, agora mais aparente, parecia sufocá-lo. Ele estava cercado por seu passado, suas malfeitorias penduradas como sombras sobre sua cabeça. Então você também é cúmplice. Vocês todos são culpados.
Carlos disparou, a indignação transparecendo. Os aldeões começaram a gritar, e a energia na clareira tornou-se elétrica. Sofia cerrou os punhos, sentindo a justiça finalmente emergir. Não vamos deixar você nos silenciar novamente, gritou alguém da multidão, um jovem que sempre admirou o fazendeiro, agora se erguendo com coragem. Você não é nosso líder, nunca foi. Algo se quebrou dentro de Carlos nesse momento. Ele estava cercado não só pelas pessoas, mas pelo todo o peso de seus erros. A luz parecia cada vez mais forte, aquecendo os corações ao seu redor e iluminando suas sombras. Sofia avançou, segurando firme a mão da mãe. Carlos, você não pode vencer essa batalha. A verdade é mais forte do que suas mentiras. Você não controla mais nossas vidas. As palavras dela ressoaram como um eco que despertou o espírito da aldeia. Um movimento crescente de coragem tomou conta. O passado não poderia mais ser ignorado. Com lágrimas nos olhos, Sofia olhou para a mãe. Vamos fazer isso juntas. E então, Clara, Valentina e todos os aldeões se uniram em um grito único, poderoso. Um grito que anunciava não apenas um fim, mas um novo começo. A verdade vencerá. Enquanto Carlos se tornava uma sombra ao que fora, a clareira se iluminou. O desespero deles era palpável, mas a comunidade estava renascendo, unida em sua luta contra as trevas. E com essa força renovada, Sofia percebeu que o medo não a consumiria mais. O futuro não era mais uma pergunta, era uma promessa. E agora tudo estava prestes a mudar. Mas naquele momento de luminosidade, Sofia queimava de expectativa. O que aconteceria a seguir? O que mais poderia ser revelado? E assim, a história os deixava com um fio de curiosidade, uma centelha de esperança, um sussurro que ecoava. A luta pela justiça estava apenas começando. Agora, antes de acabar, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso vai ajudar muito o algoritmo. Não se esqueça, uma tempestade de reações e teorias na seção de comentários é bem-vinda. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E vamos fazer essa história vibrar. Não espere nem mais um segundo. Você e todos nós somos parte dessa jornada, e seu apoio é fundamental.